esse nome vos é familiar. Grande amigo, tivemos a incumbência do pastor Davi de ficar na liderança por mais ou menos um ano ali dos cultos das quintas-feiras que nós temos ali, né? Voltado para a juventude, e aprendi muito com ele. Então, principalmente no ministério de itinerância, os conselhos foram muito bem válidos para mim. Então, ele traz um abraço para vocês e pode ter certeza que eu vou levar o de vocês para ele. Livro de Atos, quem já encontrou diz amém? Amém. Capítulo de número 5, a partir do versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Versículo 34. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco de tempo, e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. E você fecha o seu olho neste momento. Pai, nós queremos orar, interceder. A tua palavra é essa que lemos e não há necessidade alguma de alterarmos ela, nem de tirar e nem de colocar, porque ela em si é mais do que suficiente para todos os dramas da nossa existência. O Senhor nos salvou do pecado, já estamos no lucro por isso. Pedimos encarecidamente, e nem que seja pela última vez, nos faça ouvir a tua doce voz aqui neste lugar, porque se ouvirmos a tua voz, saberemos para onde ir e o que fazer, e não nos perderemos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se assente, glorificando a Deus. Irmãos, eu acho que já passou do tempo da gente tirar da nossa cabeça alguns preconceitos, algumas ideias que a gente sempre teve. E o que eu quero dizer com isso é que dentro da literatura bíblica, 66 livros, gente, 66 livros históricos, poéticos, proféticos. A gente tem alguns personagens, e eu falei isso no próprio retiro, e falo isso em muitas pregações, que são mais conhecidos e citados do que outros dentro da Bíblia. Se você atrelar o termo famoso, não é pecado algum. Paulo foi famoso. Moisés foi famoso. Por que, Otton? Conhecido por muitas pessoas. Jesus, adivinha? Talvez o maior deles. Figura pública de sua época. Todo mundo sabia quem ele era e o nome dele estava na boca de todo mundo. Uns falando positivamente e outros negativamente. E ao mesmo tempo que se tem pessoas que aparecem muito, é óbvio que vai ter pessoas que aparecem pouco. Só que a gente já amadureceu, eu quero crer nisso aqui, tá? Eu quero acreditar nisso. Eu acho que a gente já amadureceu o suficiente para saber que isso não significa nada. E que existem pessoas, a Bíblia é didática nesse sentido. Existem pessoas que vão aparecer por um curto período de tempo, mas que marcarão de tal forma que passarão gerações e gerações, e mesmo depois da morte, o seu testemunho continuará de pé e servindo para a evangelização do mundo. Você não tem ideia do poder do testemunho de uma pessoa que mesmo depois de morta, continua pregando, que mesmo depois de morta, continua impactando. A Bíblia tem vários exemplos assim. Otton, me fala alguns personagens que apareceram pouco e que mudaram o rumo da história. Estevão aparece num capítulo, prega e no outro morre, é apedrejado. Só que se você for ler a Bíblia, nem Paulo pregou uma pregação
tão completa como a de Estevão. E a teologia vai dizer, só para quem é crente e quem glorifica a Deus não só por bênção material, mas que entende que o agir de Deus está entre linhas. A teologia admitiu que a morte de Estevão foi o combustível para fazer a igreja crescer. A morte do Marte é a semente da igreja. Depois que Estevão morreu, sabe qual era a maior tendência do evangelho? Pregar? Não. Profetizar? Não. Entoar louvores? Não. Estevão criou uma tendência, e a tendência era morrer por Cristo. Aleluia. O nosso louvor pode impactar? Sim. As nossas pregações podem impactar, sim, mas me diga algo que impacta mais do que ver um cidadão morrendo por algo que ele sabe que é verdadeiro. Se o evangelho convenceu ele ou ela a tal ponto de morrer, é porque isso é de verdade, isso gera efeito, isso gera semente, isso muda a vida. Que o evangelho chegue a tal ponto na sua vida e na minha, que nós não venhamos negar nem a morte, por amor a isso que acreditamos. E agora, a igreja crescia, se estabelecia e se tornava uma instituição famosa. Eu não sei se você sabe, mas o crescimento da igreja foi totalmente... O efeito do crescimento da igreja foi totalmente incompreendido pelas pessoas da época. Quer ver uma coisa? O Sinédrio, e a gente vai falar sobre isso, as autoridades religiosas achavam que os cristãos eram os mesmos que os judeus. Essa palavra que tu ganha hoje, tão bonita, né? O que tu é? Sou cristão. Essa palavra nem existia. Eles eram chamados de os homens e as mulheres do caminho, porque por ali andavam e faziam as suas obras. Aí, em algum momento, tiveram que entender, os judeus são eles, e os cristãos são outros. Tiveram que compreender que aquele povo tinha uma identidade peculiar, que aquele povo não era qualquer povo. Quem está comigo diz amém? Tá, Otto, mas e daí? Atos capítulo 4, vai surgir uma dupla dinâmica, João e Pedro. Surgir não, me desculpe, ressurgir, porque já haviam aparecido em outros relatos. Quando Maria ressuscita, quando Jesus ressuscita e Maria vai até o seu sepulcro, ela volta, avisa os discípulos e João e Pedro saem correndo para ir ver o que estava acontecendo. Só que eu não sei se você sabe, João era o discípulo mais novo e Pedro era o discípulo mais velho. E aí a gente tem aquela história que é quase que um meme, porque Pedro vai sair correndo, João vai sair correndo na frente, Pedro vai atrás porque ele era velho. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Quem chega primeiro no túmulo? João. Só que a força que ele tinha para sair do lugar onde ele estava até chegar na porta do túmulo era uma coisa. Agora a coragem para entrar no túmulo era outra. E você já ouviu a história da lebre e da tartaruga, porque João sai correndo na frente como se fosse a lebre. Mas na hora de chegar na linha de chegada, ele para. Ele fica estagnado. E adivinha quem passa do lado dele rindo? Pedro. Eu imagino sarcasticamente Pedro olhando para João e falando: você teve força para sair do lugar, mas não teve coragem para encarar o que estava ali dentro. E quando Pedro entra, o texto vai dizer que ele encontra o túmulo de Jesus e o pano que estava sobre a cabeça dele dobrado. Eu imagino ele olhando para Maria e falando: você está enganada, não roubaram o corpo de Jesus, porque qual ladrão em sã consciência teria tempo para roubar o corpo dele e de dobrar e deixar tudo certinho? Ele não está aqui. Otto, onde é que você quer chegar? É para você essa mensagem. A idade que você está, irmão, a tua força está lá em cima.
A tua força está lá em cima, a tua força de vontade. Só que se você não equilibra isso, se você não dosa isso, você acaba se quebrando por causa disso. Aí Deus vai olhar para Josué, e aqui eu fecho essa parte e entro na parte principal. Seja e não temas, e não desanime. Por quê? Porque para começar, você só precisa ter força, mas para continuar, as pessoas vão olhar para você e vão falar: hoje você não está forte, verdade, mas a minha coragem me fez chegar até aqui. Hoje você não está forte, verdade, estou fraco. Hoje eu estou cansado mesmo, mas eu preferi vir aqui, sedento, faminto, buscar um pouco da palavra, porque Deus olhou para mim e falou: é a força e a coragem, é a coragem e a força. E assim que você não para. E se você não acredita em nada do que eu estou falando, eu quero que você trabalhe a sua mente e lembre de pelo menos uma pessoa que começou bem e agora nem aqui está mais. Eu não preciso nem citar nomes, porque eles vão surgir na sua mente. E aí você deve estar olhando para mim e falando: Otto, pois é, mas eu nunca fui o cara, eu nunca fui eu não sei fazer, eu pego no microfone, eu tremo, meu esqueleto todo treme. Irmão, não se trata disso. O devagar e sempre vai fazer sentido na tua vida. Tiveram pessoas que botaram fogo na palha, mas o seu fogo foi aceso na lenha. E o fogo arderá continuamente no altar. Olha só, escute isso aqui. Não quer dizer que o fogo está alto sempre. Não quer dizer que o fogo está numa magnitude imensa, mas ele está aceso. Um dia está grande, outro dia está pequeno, mas apagar jamais. Pode chegar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, feriado, sabe? O fogo está aceso. O meu altar está queimando. E aqui é lugar de Deus. Você não vai achar, irmão, você não vai achar Deus olhando para algum personagem bíblico e requerendo dele uma constância eterna, duradoura, na sua melhor fase. Não vai. E agora eu quero surgir com esse nome, pensar ele, Gamaliel, porque parece que o que eu estou falando até agora não tem nada a ver, mas é apenas uma conclusão, uma introdução para uma conclusão. Professor de Paulo, né? Famoso demais. Mas Gamaliel não era. Você conhece o apóstolo Paulo? Você sabe que ele encontrou com Jesus no caminho para Damasco. Você sabe que ele matava cristãos. Você sabe disso, amém ou não? Mas se for para dissecar a vida de Gamaliel, já não é tão fácil, né? Primeiro, Gamaliel não era cristão. Segundo, Gamaliel ocupava uma posição de professor. Olha só, grave o que eu vou dizer para você aqui, pelo amor de Deus. Depois que Paulo se converte, isso aqui é forte demais. Depois que Paulo se converte, ele não despreza o que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Alguém já ouviu falar do termo noiva de Cristo aqui? Alguém já ouviu falar do termo soldados de Cristo aqui? Alguém já ouviu falar do termo armadura espiritual aqui? Adivinha quem é que colheu todos esses termos? O apóstolo Paulo. E adivinha com quem que ele aprendeu? Gamaliel, para te convencer, era neto de um homem chamado Hillel, que fundou uma escola. E o método deles era o seguinte, lindo, igual de Jesus quando usava parábolas. Se o povo não entende o que a gente fala, a gente vai pegar alguma coisa que faz parte do contexto do povo para ensinar eles. Tanto é que quando Jesus contava as parábolas, ele usava elementos de quê? Agricultura, plantações, servo e senhor, senhor e servo, dracmas, ovelhas, pastores, filhos pródigos. Otto, qual que é a ideia? A ideia é chegar no contexto das pessoas para ensinar elas. Está comigo nisso aqui? Diz amém, por favor. Aí Paulo vai pensar, meu Deus,
eu me converti. Só que o que foi ensinado a mim, eu não posso desprezar. Eu subi de nível, presta atenção para você pegar. Mas tudo que me foi ensinado aqui, eu não posso desprezar. Eu estou avançando, progredindo, mas tudo que eu aprendi aqui embaixo, eu não posso desprezar. Por que eu não posso desprezar? Porque faz parte da minha história e do meu crescimento. Para muita gente, o que aconteceu na minha vida foi de repente, e de fato foi. Só que o que me passaram até aqui é o que me faz ter a base que eu tenho. Irmão, eu não sei aonde você vai chegar, eu não sei para qual país você vai, eu não sei qual vai ser o emprego que você vai ter, eu não sei qual é o progresso que você vai conseguir ter na sua vida, mas pelo amor de Deus, quando você conquistar, lembra de tudo que te ensinaram até chegar esse dia, e não despreze o conhecimento de Deus que foi colocado dentro do seu coração. Porque pode ter certeza, não vai ser porque você é bonzinho. Não vai. Essa meritocracia é humana demais, não é divina. Tá, Otton, e Gamaliel, professor. Neto de Hilel agora vai ensinar Paulo. Paulo vai passar por esse processo, a gente esquece um pouco e foca nessa figura, nesse doutor da lei. Quem está comigo diz amém? Atos 4, João e Pedro pregam e curam um enfermo na porta do templo, chamado Formosa. Isso antes. Aí o desfecho entra em Atos 4. Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso damos a você. Em nome de Jesus Cristo, levante-se. Aí aconteceu. Agora me explica uma coisa aqui, por favor. Me explica, primeiramente, com uma resposta simples. Sim ou não? Aquele foi o único milagre que aconteceu naqueles dias? Tu acha mesmo que a cura daquele homem que estava pedindo esmola no templo foi o único milagre naqueles dias? Irmão, aonde a sombra de Pedro passava, havia milagre. Então, peraí, sim ou não? Tiveram outros. Aí, o mais interessante é que todos os milagres que aconteceram foram encarados com total indiferença pelos membros do Sinédrio. Agora, quando tocaram na fonte de renda deles, a coisa foi diferente. E todos os dias levavam um homem para a porta do templo. E esse homem era colocado ali para pedir. É por isso que quando curaram o cego, ninguém falou nada. É por isso que quando a sombra de Pedro passava e os paralíticos levantavam, ninguém falava nada, só burburinho. Agora, quando tocaram numa fonte de renda, eu não sei se você está entendendo, mas até o dia de hoje, tiveram muitas pessoas que passaram pela sua vida e só mantiveram vínculo com você, enquanto você tinha algo para dar para elas. E você hoje deve estar com uma cara de tacho perguntando por que cada dia que passa mais você fica sozinho. É porque Deus vai tirando interesseiros do seu caminho para você progredir. Não dá para uma árvore crescer cheia de ervas daninhas ao lado dela. Primeiro tem que ser cortado para depois ela crescer. Você quer crescimento? Então deixa Deus mandar embora quem tem que ir, porque está sobrando e não está acrescentando em mais nada. O pior é esse emocionalismo barato que a gente tem. Não, essa pessoa tem uma história comigo. Essa pessoa tem uma ligação comigo. Você quer ver eu ficar louco? A pessoa chegar em mim e falar, essa pessoa tem um vínculo comigo. Meu irmão. E você vai priorizar um vínculo com uma pessoa dessa, que você sabe que só está te atrasando, em vez de aceitar viver o novo de Deus para a tua vida. Irmão, decida qual é a sua prioridade. Alguém vai chegar em você, talvez não eu, porque você deve estar olhando para ele e falar, que experiência que ele tem, beleza,
Mas alguém vai chegar em você com os cabelos grisalhos ou até brancos, vai olhar para você e vai falar: pois é, prefira ser o famosinho e deixe que todo mundo cole contigo. Você vai ver onde você vai chegar, em lugar nenhum. Aí ele vai virar para você e vai falar assim: prioriza andar com quem anda com Deus, porque se você priorizar andar com quem anda com Deus, Deus vai permanecer nesse negócio, vai abençoar a tua vida, os seus projetos, os seus sonhos e as suas realizações. Quem está comigo? E aí, o interesse foi embora, né? Tocaram, mexeram, tiraram. Agora a coisa vai ficar feia. Tocaram no nosso bolso. Seguinte, manda chamar João e manda chamar Pedro. Nós queremos que vocês parem de falar sobre Jesus. João e Pedro vão responder: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não vão parar? Não, então o aviso está dado. Pode libertar eles. Mas se a gente vê de novo, a coisa vai ficar feia. E aí, o que você acha? Eles pararam? E que bom, né? Porque talvez senão a gente nem estava aqui hoje. Eles pararam? Continuaram. E no outro capítulo, não 2, mas 12 apóstolos estavam pregando, e do versículo 12 ao versículo 16, a Bíblia vai deixar claro para a gente que os milagres aconteciam a todo momento, independente da ocasião e da hora do dia. Eu não sei se você entende, mas não era necessário sequer fazer oração para que os milagres acontecessem. O céu e a terra estavam tão acoplados um com o outro, que aonde Pedro passava, sem sequer abrir a boca, os sinais e as maravilhas aconteciam. Igreja primitiva. O sobrenatural virou natural. Virou corriqueiro, acontecia sempre, acontecia toda hora. E aí, lembra do Sinédrio? Você acha que eles ficaram contentes? Você acha que eles ficaram felizes? Manda chamar eles, vamos ter uma nova conversa. Vou te falar uma coisa aqui. Eu sei que é estranho a gente citar uma passagem dessa no século 21, porque ninguém aqui vai ser preso por pregar o Evangelho. Sexta-feira vai ter um evento, o Ellison me chamou para ministrar. Ambiente público. Se isso acontecesse nessa época, a coisa ia ser diferente. Hoje ninguém está proibido de fazer isso. É por isso que a gente leva essas mensagens para as igrejas, e quando a gente chega nessa parte, o pessoal fica com a cara de tacho olhando para a gente, mas aqui eu sei que vai ser diferente. Otto, por quê? Que ideia que é essa? Me explica. Vamos lá, vamos entender. Alguém aqui vai ser morto por pregar o Evangelho? Alguém aqui vai ser preso por pregar? Ninguém vai. É por isso que essa passagem te motiva a pregar ainda mais. Não, eu só prego se eu for ameaçado. Existe um mundo sedento, almas famintas, e um reino que está esperando por cada um deles. A motivação que você precisa eu vou te dar hoje. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém roube a sua coroa. E este evangelho será pregado em todos os reinos, com testemunho para toda a criatura, e somente então virá o fim. Quer ver Jesus? Apressa então, abre a tua boca e fala que Ele cura, que Ele salva e que Ele liberta. Então tá. O negócio é o seguinte: não vão parar, né? Não. O que eles fazem? Prendem. Vamos lá, vamos lá. Qual que foi a primeira estratégia do inimigo? Vocês têm que parar. Qual foi a segunda estratégia do inimigo?
já que vocês não querem parar, a gente vai colocar vocês num lugar onde não vai ter ninguém para ouvir vocês. Primeira, fechar a boca. Segunda, prender. Segura que depois vem a terceira. O texto vai dizer que na calada da noite, isso aqui é só para quem acredita, e não me peça para explicar, que se eu pudesse, não seria milagre. Se eu conseguisse, não seria milagre. E não existe faculdade de teologia nenhuma que pode fazer a gente compreender plenamente o que aconteceu aqui. Vamos lá? Na calada da noite, um anjo vai visitar esses 12 homens dentro das suas celas. E sem fazer escândalo, sem fazer barulho, sem romper nada e sem ser percebido pelos soldados, vai libertar um por um e vai conduzi-los para fora da prisão. Eu avisei que era só para crente. Se você está olhando para mim com cara de dúvida, então pelo amor de Deus, se converte aqui de novo. Não houveram grilhões que se romperam, ó glória. Não houveram correntes que cederam. A prisão não caiu como aconteceu quando Paulo e Silas cantaram. Não aconteceu nada, mas ao mesmo tempo aconteceu tudo. Agora que vem o engraçado. Imagine você sendo um soldado, igual esses aqui, para dar explicação. Você prendeu eles num dia, você voltou para sua casa, você encontrou sua mulher, você dormiu, você acordou no outro dia, tomou um banho, saiu, vestiu sua armadura e adivinha quem que você vê na rua? Os mesmos homens que você prendeu no dia anterior. Você deve pensar, meu Deus, eu estou com alguma alucinação. Não é possível que isso está acontecendo. Aí, qual é que é a sua atitude? Ora, vamos tentar consertar isso. A gente vai pegar esses homens e vai levar eles para as autoridades, mesmo sabendo que eles vão dar um puxão de orelha na gente. E agora que vem o legal. Quando os soldados foram capturar cada um desses homens, já estou indo para o final, o texto vai dizer que o povo que estava em volta não permitiu que eles fizessem isso. É o seguinte, nesses aí vocês podem até tocar, mas tenham o máximo cuidado possível na hora de fazer isso. Não atuem com violência, porque cada um desses homens são homens de Deus, e com eles vocês têm que ter cuidado. Eu não sei se você está entendendo e pegando o que eu estou falando, mas se você for fiel e íntegro, reto diante dos caminhos de Deus, você não vai ganhar apenas seguidores, você não vai ganhar apenas admiradores, você vai ganhar defensores. É o seguinte, não abre a boca para falar dela não, porque ela é mulher de Deus. Não fofoca a respeito dele não, porque ele é homem de Deus. Dobra a língua para citar o nome dele ou dela, porque os outros são os outros, mas ela e ele são compromissados com Deus. E eu desconfio. Tem muita gente preocupada. O que estão fazendo do meu nome? O que estão falando ao meu respeito? O que estão dizendo que eu fiz ou deixei de fazer? Mas quem acredita e obedece a Deus não toma por causa dessa bobajada. Deus não vai permitir que calúnias rompam e tirem a paz de quem sabe por onde tem andado. Agora, se você não sabe por onde tem andado, aí a conversa é outra, a gente deixa para uma outra pregação. Mas eu acredito aqui, e quero crer, que se você tirou um domingo chuvoso como esse, frio como esse, para vir aqui, é porque você sabe muito bem o testemunho que você tem carregado. Otto, mas eu estou meio perdido. Otto, eu estou meio... Então é hoje que Deus vai te trazer para o caminho bom de novo. E você vai andar com a cabeça levantada e vai olhar, fofoca não me atinge, língua grande não me atinge, pessoas que
querem me defamar não vão me atingir, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei por onde eu tenho andado. Quem está comigo diz amém? E agora? E agora temos um problema, um baita problema. Não fecharam a cela direito? O que aconteceu? Se a gente soubesse explicar, não dá para entender. Talvez a gente vai ser demitido por causa disso, talvez, não sei o que o Senhor vai fazer, mas acredite na gente. Nós colocamos esses homens dentro da prisão. E quando saímos ontem, eles estavam dentro da prisão. Então manda chamar os soldados que estavam no turno da noite. Mas eles estão descansando. Não importa, a gente tem que saber o que aconteceu aqui. Respondam vocês estavam aí. Não vimos nada. Quando vimos, estavam. Quando vimos de novo, já não estavam mais. Você acha mesmo, irmão? Agora, olha para mim. Você acha mesmo que Deus vai se preocupar em explicar para quem sempre queria ver a sua queda, o modo como Ele te libertou? Você acha que Deus vai perder o tempo, sendo metafórico, tá? Me perdoe a conjectura, mas você acha que Deus vai perder o tempo dele explicando para pessoas que sempre odiavam você, que sempre não te apoiavam? Ele foi liberto assim? Não, ele vai te libertar e quando virem você já não vai estar mais na pior. Como isso? De que maneira? Você quer saber? Então você vai ter que consultar a própria pessoa. Foi dessa forma e dessa. Então quer saber? A partir de hoje você perdoa tudo aquilo que eu falei para você. Todas as vezes que eu te difamei. Porque hoje Deus provou para mim que você não é qualquer um. E que não é. Tá vendo que a gente não precisa bater peito e briga com ninguém para poder resolver as coisas? Se nós obedecemos a Deus, Deus peleja as nossas pelejas. Porque se buscarmos a Deus, não precisaremos nos justificar. Porque temos um Pai no céu que nos justifica. Pare, irmão, de dar explicação todo dia. Tá ficando chato. O seu papel não é esse. Só obedece que Deus vai responder eles. Só obedece que Deus vai falar com eles. Só obedece que Deus vai mostrar para eles que vale a pena ser fiel. Beleza, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém vai dar uma explicação. Depois a gente resolve isso. Agora a gente vai ter que partir para a estratégia final. Qual que foi a primeira? Qual que foi a segunda? Adivinha qual vai ser a terceira? Morte. É assim mesmo que o inimigo trabalha. É dessa forma. Não conseguir fechar a boca dele ou dela. Ele está na pior, mas não para de falar de Jesus. Tentei isolar ele ou ela cercando de problemas. Deus foi lá e tirou ele do meio dos problemas sem sequer fazer barulho. Então, eu vou ameaçar a sua vida. Aí o Deus de Jó salta da Bíblia e diz: opa, eu só te deixei tocar até aqui. Os bens, você tocou. Na família, você tocou. Nos animais, você tocou. Na saúde, você tocou. Agora a vida, quem dá sou eu. E o único que pode tomar, sou eu também. Fica tranquilo aí, porque você já foi muito. Agora você que é o cão na minha mão, eu vou puxar essa coleira e vou te trazer mais para perto de mim. Agora meu filho vai voltar a ser feliz, a minha filha vai voltar a cantar. Ela já mostrou que é fiel, ele já mostrou que é fiel. Volta a cantar o hino da vitória, porque a prova você venceu, o deserto você passou e Deus guardou para você o banquete no final dele. Fica de pé glorificando o nome de Jesus, pelo amor de Deus. Aleluia. Suportou demais, né?
Olha a mensagem que Deus tem para você hoje. Aí vai se levantar alguém. Jesus era chamado de Rabi, sim ou não? Que é uma abreviação da palavra rabino, sim ou não? Sabe o que significa Rabi? Meu mestre. Quem que recebeu o título de Rabi? Jesus. Gente, Gamaliel era tão influente na sua época que ele era o único que recebeu o título de Rabã, que significa nosso mestre. Ele não era pouco sábio, ele era muito sábio. E diga-se de passagem, a maioria das pessoas que deu certo é porque escolheu andar como homens iguais a ele. Ah, Otto, mas eu não consigo. Para estar perto de mim, a pessoa não pode ser muito calada. Ela tem que falar muito, gente. Quanto mais se fala, mais probabilidade se tem de falar o que não deve. Concorda comigo, sim ou não? Não gosto de caladão. Tem muita gente no ensino médio aqui ainda. A turma sempre vai retalhar aquele que pouco fala. Não, ele é estranho. Só porque fala pouco. Por isso que a gente tem que evoluir alguns conceitos. A gente tem que mudar os conceitos. Infelizmente, o ensino médio é um lixo para isso. Porque ele ensina a gente, ele aliena a gente a entender de forma errada como são as pessoas. E quem a gente tem que priorizar do nosso lado. E não olha para mim com essa cara, porque todo mundo passou pelo ensino médio. É uma verdadeira besteira nesse sentido. Não há um equilíbrio ali. Não, é muito calado, é estranho, estranha. Por quê? Porque não fala muito. É um pré-julgamento que a gente tem. E eu imagino sendo Gamaliel, esse homem. Eu posso te falar quem é sábio? Quem é sábio? É aquele que não quer impor a sua opinião. Ele só abre a boca se pedirem a sua opinião. Já ouviu a velha ilustração chinesa do sábio que fica em cima do monte? Aquele de barba branca? Por que ele fica lá em cima? Porque quem quiser ouvi-lo tem que ir ao encontro dele. Não é ele que tem que descer e impor o que ele acha. E por que ele foi parar lá em cima? É porque ele se desprendeu dessa ideia de que tem que estar com muita gente, de que tem que estar no meio de geral, de que tem que ser considerado cara. Isso não vale nada. Aí, subindo lá, encontrou-se com a verdade. E agora quem sobe ao seu encontro é alimentado pela verdade. Aí Gamaliel sentado na cadeira mais alta, ouvindo todo aquele furdunço. Mata eles, assassina eles, acaba com eles. Vamos sim, mas antes vamos ouvir. Otto, tô quebrado. Dinheiro, bens. Mas as pessoas continuam enchendo meu WhatsApp de mensagem pedindo conselho. Então é diferente, irmão. Às vezes nem você entende. Olha como é que está aqui. E as pessoas ainda acham que eu tenho algo para dar para elas. É porque Deus está direcionando elas para você. Você chegou no meio da multidão sem nada. E Jesus olha para você e fala: o que você tem para dar para eles? Parece sem sentido, não parece? Só que esse pão, na simbologia, é a verdade que você carrega. Eles já conquistaram tudo que eles poderiam e ainda não são felizes. É por isso que te mandam áudio, é por isso que te ligam, é por isso que... Me ensina a ter essa tua felicidade. Me mostra o que você fez quando você estava nesse... Irmão, se eu fosse você, glorificava por isso. Sabe por quê? Porque isso significa que você alimentou o seu ser dessa palavra. E as pessoas querem se alimentar também. Aleluia. Então fala, Gamaliel, que a gente vai ouvir. E aqui eu termino. Vocês querem matar eles, né? Cuidado, israelitas, com o que vocês haverão de fazer a estes homens. Vamos pensar. Palavras de Gamaliel. Vocês lembram de Judas Galileu, que se intitulou o Messias? Vocês lembram de Teudas, que se intitulou o Messias?
Sim, Gamaliel, a gente se lembra. O que tem? Se vocês lembram, vocês vão se recordar que quando eles começaram a pregar, milhares de pessoas começaram a seguir eles. Só que os dias se passaram e tanto um quanto o outro foram mortos, assassinados. E depois que eles foram mortos, ninguém mais usou o nome de Judas e ninguém mais usou o nome de Teudas. Agora esse chamado Jesus Cristo é diferente. Vocês viram com os próprios olhos de vocês quando o sangue dele estava sendo derramado, e ouviram sair da sua boca quando ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Vocês viram quando José de Arimateia embrulhou o corpo dele e levou para dentro do sepulcro. Agora me expliquem vocês, por que esses homens continuam usando esse nome? Responde sim ou não, pensamento rápido. Quando esses homens eram discípulos de Jesus, Jesus operou algum milagre na vida deles? Não. Ele cura Pedro de alguma coisa? Ele cura João de alguma coisa? Não. O máximo que ele chega era na sogra de Pedro. Tirando isso, Tomé, Bartolomeu, não. De lepra, de cegueira, não. Mas depois que Jesus sobe aos céus, esses homens que nunca receberam milagres se tornam os maiores realizadores de milagre dos seus tempos. O evangelho vai entrar em você de tal forma que você já não vai mais buscar poder, você vai tê-lo na palma das suas mãos para operar milagres, expulsar demônios, anunciar com autoridade o nome de Jesus, e as pessoas não vão entender. Então, deixa eles pregarem. Sério, Gamaliel? Sério, mata eles não. E por quê? Vocês vão querer sujar a mão de vocês com sangue? Igual os caras que mataram Jesus fizeram? Vamos fazer essa burrice não. Tá, Gamaliel, o que você quer que a gente faça? Deixa eles pregarem. Porque se Deus estiver com eles, eles não vão passar pelo mesmo que Teudas e Judas passaram. Gamaliel explica: se Deus estiver com eles, passarão estações, passarão anos, passarão dias, meses, semanas, séculos, décadas, milênios, e eles continuarão ali. Gamaliel tinha tanta razão nisso que ele falou, que nós estamos aqui até o dia de hoje. Ei, agora eu faço um apelo, tá? Não vou te oferecer chave de casa ou carro, cara. Não vou. Nada contra quem faz. Mas eu quero te oferecer uma coisa aqui que a nossa geração está perdendo: resistência, persistência, constância e consistência. Por que essas 4 coisas são importantes? Porque elas nunca dependeram e nunca vão depender do quanto a gente está sendo abençoado. É costume, e eu acredito que você já ouviu isso, dia de domingo, culto à noite, alguém falar: você vai viver a melhor semana da sua vida. Você já ouviu isso aqui? Nada contra quem fala isso, mas sabe o que eu quero te falar? É que independente de como for sua semana, no próximo domingo o seu rosto vai estar aqui, você vai estar ocupando a sua cadeira, você vai estar com a sua mão levantada, você vai estar adorando, você vai estar louvando, você vai estar glorificando, porque você não precisa mais depender da circunstância. Você permanece. Estão ameaçando fechar minha boca, eu permaneço. Estão ameaçando me prender, eu permaneço. Estão ameaçando a minha vida, mas daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Esse é o meu lugar, e é aqui que eu nasci para ficar. Otto, eu quero isso pra minha vida. Você vai vir aqui à frente. Cansei, Otto, de ser um crente meia boca. Eu quero isso aí que você falou.
porque na menor ameaça, no menor convite, na menor tentação, eu caio. Isso tem que acabar, concordo contigo, então toma atitude. Eu quero força e eu quero coragem, vem que você vai receber os dois. Se for bom o que eu estou oferecendo aqui, eu não vou precisar forçar. Você reconhece como está a sua vida hoje, como você está diante de Deus, então não perca mais tempo. Vão olhar, claro que vão falar, claro que, mas a sua responsabilidade não é de outra pessoa, é sua, aceite ela. Você pode aplaudir o nome de Jesus? A primeira corajosa veio, está te motivando a vir também. Chega, não, a minha reputação, o que vão pensar de mim se eu for? Irmão, o evangelho não se trata de ter boa reputação, o evangelho se trata de ter um testemunho reto e íntegro diante de Deus. Então joga no lixo a sua reputação e vem aceitá-lo agora. Chega. Qualquer banquete que o diabo oferece, você se entrega, isso vai acabar, irmão. A sua vida vai ser um constante retiro espiritual. Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você. Se você tá bem, estende a sua mão pra frente aqui. Se você tá legal, não precisa. Então estende a sua mão assim, ó. Dessa forma, dessa maneira. E mandou te dizer que Ele está. Mantenha suas mãos agora erguidas. O que eu vou fazer aqui, eu faço em toda a igreja que eu vou. Eu preguei aqui para vocês durante 1 hora, mas eu não sou o pastor dessa igreja, é o pastor Júlio. Quem é que vai cuidar dessas ovelhas com a sua ajuda? É ele. Então eu vou agradecer a minha oportunidade. E se nesse meio tempo você quiser, espera mais não, vem. E nós iremos orar junto com o pastor, para que essas almas agregadas, essas pessoas fortificadas, venham se manter conosco, firmes nessa mesma verdade. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, pastor. Deus abençoe. Oremos. Senhor precioso, aqui estamos, ó Senhor, intercedendo pelos teus filhos. Ó Senhor, entregamos em tuas mãos, Senhor, a necessidade de cada um dos teus servos. Ó Senhor, tu conheces tudo, tu sabes, ó Senhor, o que cada um destes precisam. Tu entendes, ó Senhor, os nossos corações. Tu entendes, ó Senhor, a nossa necessidade. Ó Senhor, assim como tocastes, ó Deus, na vida desses irmãos, ó Senhor meu Deus, estenda a sua mão agora para dar solução, para dar aquilo